Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde com vocês. Hoje eu estou correndo, porque hoje encerro aqui esse ano, né? Se Deus quiser, fazer as minhas entrevistas e voltarei, se Deus quiser, gravando só o ano que vem. Mas eu vou deixar gravar 3 programas e nesses 3 programas eu quero desejar a vocês assim, Natal, Feliz Natal, um ano novo, cheio de prosperidade, com muita coisa boa, muita saúde, né? E que, se Deus quiser, que o nosso país tome um rumo bem bom, entendeu? Então agora eu vou apresentar o meu convidado. Ele estreou comigo aqui quando eu fiz o meu programa, ele foi o meu primeiro convidado. Então ele me deu muita sorte, então eu quero encerrar esse ano com ele também. É o Dr. Ruse Conci, ele é diretor da UCAN, da Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes, presidente do Country Club e, acima de tudo, meu amigo. Prazer estar com você aqui, Marli, mais uma honra. Há alguns anos a gente tem recebido esse prêmio de poder estar com você, encerrando as atividades suas na TV. E mais uma vez a gente está aqui, tive o privilégio de estar aqui quando você iniciou nesta casa, né, de inaugurar com você esse cenário. Eu fico muito lisonjeado, acho que... E afinal, ele vai ter que encerrar comigo, não vai ser diferente não, vai encerrar comigo. Ele é um homem que está muito atualizado, sabe das coisas, né? Sabe desse problema todo que o país está atravessando, está muito atualizado, então eu vou fazer algumas perguntas referentes a isso. Né, doutor Ruse? Doutor Ruse, vamos começar pela crise política e econômica. Você está bem entrosado com isso. Esse é um prato que está na mesa de todo brasileiro hoje. Né? Hoje não há quem... Hoje é como algumas coisas. Todo mundo acha que conhece de futebol, conhece de carnaval, e agora as pessoas parecem que conhecem já desse cardápio chamado crise econômica e política. Nós tivemos ano passado aqui falando naquele momento, né, fazendo uma análise a respeito daquele momento, e algumas coisas se modificaram, né, para melhor, outras para pior, né? Mas o certo é o seguinte, na questão política, Marli, nós temos aí o prato principal, ainda continua sendo essa operação Lava Jato, que isso não para. Se pensou-se que fosse parar agora em 2017, ou pelo menos diminuir, mas é aquela coisa do novelo, cada vez que você vai puxando um fio, e nós estamos vivendo um momento muito crítico, onde você vê aí personalidades do mundo da política, do mundo empresarial, presas. A gente nem esperava por isso, nós né? temos aí, só no estado do Rio, nós temos 2 ex-governadores, né, presos. Nós temos um presidente da Assembleia Legislativa, é uma situação muito complexa. No cenário nacional, quer dizer, não é diferente, né? Nós temos aí muita gente hoje que foi, através do processo de delação, né, premiada, os nomes foram levantados e foram comprovados, né? Malas de dinheiro, mais de 50 milhões achados, de uma coisa, contas fora do país, isso continuou. Ao longo de 2017, muita coisa ainda continuou,
mas eu acho que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, eles foram firmes com relação às coisas que estão acontecendo. Alguns são tão cara de pau que continuaram, mesmo a partir da Lava Jato, continuaram ainda trabalhando o chamado tráfico de influência. Então, acho que a gente vive um momento que é muito frustrante com relação a essa parte política. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, antes de entrarmos na parte econômica, Marli, nós saímos agora recentemente de uma solenidade, estivemos juntos, e lá se falava o seguinte: eu acho que não há como se fazer mudança se não for pela política. Não que seja a política partidária, né? Mas a política, você fazer política, você se interessar pelas coisas. Nós vamos ter em 2018 um grande momento, que sempre a gente fala que é o momento onde o voto do médico vale igual ao voto dos serviços gerais, o voto do deputado vale igual ao voto do carpinteiro, do marceneiro, do pedreiro. Então, a gente nivela isso. Então, na hora que a gente entender e tiver uma educação política, que a gente poder entender que isso pode fazer a transformação, isso vai ser muito importante. Primeira coisa, então, a gente torce por isso. Mas acho que sem política não há mudança, Marli. Não há tem mudança. Como. E com relação à economia, a gente está conseguindo ver uma luz aí no fim do túnel, algo que parecia totalmente impossível, pelo menos no ano de 2017. Inflação diminuindo, recessão, juros baixando, perspectiva. O maior problema que eu vejo com relação a crise econômica que nós tivemos, é o problema do desemprego. Isso, com certeza, isso vai levar muito tempo. Nós temos hoje em torno de 12 milhões e 700, vamos botar 13 milhões de desempregados oficialmente, aqueles que estão ali catalogados, nome A, B, 13 milhões. E mais 25 milhões de brasileiros que estão no chamado subemprego. Então, nós temos hoje, pelo menos aí, só para você ver, em mais de 30 milhões de pessoas que estão esperando uma vaga em algum lugar. É desesperador, então, né? Então isso é muito difícil. Você que está nos vendo e ouvindo, você tem, com certeza você tem ou na família, ou algum amigo, alguém que você... Isso, para mim, é o que traz o maior constrangimento e que a gente sabe que tão cedo a gente não consegue fazer com que essas pessoas retomem o mercado de trabalho. Então, e uma coisa que a gente diz, essas pessoas que estão no mercado, essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, quando tiverem oportunidade, elas têm que estar mais bem preparadas. Elas não podem, porque não tem um emprego hoje, ficar de braços cruzados, tem que buscar capacitar, buscar se treinar, porque o mercado lá na frente vai ser diferente. Eles vão querer pessoas melhoradas, pessoas mais bem treinadas. Então, esse para mim é o maior problema que nós temos da crise econômica, o que fica é esse saldo grandioso aí que nós temos de desempregados. Mas é muita coisa, eu não sabia. É muita gente, mas é muita gente. E tem gente, Marli, que... Quantas famílias passando Quantas famílias, né? E tem gente que já desiste. Uma das piores coisas é que algumas pessoas até desistem, tá? Sim. Vão desistindo, porque vão batendo e tal, não há... Mas o que a economia ela pode proporcionar? Por isso que a gente tem que torcer para que as coisas melhorem, independente de quem esteja lá. Exato. Se é o presidente tal, o presidente A, presidente B, presidente C, nós temos que torcer que o país acerte. Porque se o país não acertar, nós não vamos ter uma recuperação econômica mais veloz. Então, o que é recuperação econômica? Nós temos que produzir mais, tem que ter mais dinheiro circulando. Com isso, as empresas vão precisar, para construir mais, para fabricar mais, vão precisar de mais gente. Tá? Você vê no Natal, muita gente é contratada temporariamente, porque se vende mais. Mas nós não podemos ter esse fenômeno que é todo ano o Natal, o trabalho temporário, ele não pode ser temporário, tem que ser uma coisa definitiva, para que você possa ter uma perspectiva de vida melhor. Se nós não tivermos isso, então o país ele avança e ele melhora na medida que as fábricas começam... Vamos falar com relação a carros. As pessoas... Houve um estímulo muito grande no Brasil, Marli, ao consumo nos últimos anos. Ao longo dos últimos 12, 14 anos, houve um estímulo. Uma população cresceu, começou a entrar no mercado e consumir. Só que acontece o seguinte, as pessoas compraram um carro em 80 meses, depois não tiveram condições de pagar. As pessoas compravam geladeira, pagavam 2, 3 geladeiras, por quê? A pessoa vai lá, paga uma prestação de R$100, por exemplo,
que dá no bolso dela, e então ela não pode pagar R$ 1.500 pela televisão, mas ela pode pagar em 24 meses aquela televisão. Então ela compra a televisão e aí começa a comprometer o orçamento, né? Então essa é a questão, que a gente acha que é uma questão muito complexa a ser vencida. Agora, e o sentimento da população quanto ao executivo e judiciário? Marli, eu acho que... Legislativo, né? E eu acho que os três poderes hoje, a gente poderia dizer que existe um desgaste muito grande, né? Não somente para o executivo, como nós falamos aí, mas existe para o legislativo e existe também já para o judiciário. A gente sente isso. A gente percebe isso, em que a gente joga as forças em cima do judiciário, mas isso é uma questão seguinte. Hoje, antigamente, você vê o seguinte, nós estamos aqui agora falando para milhares de pessoas. Exato. Milhares de pessoas estão nos assistindo. Antigamente você não tinha essa coisa da internet, você não tinha essa interação, essa instantaneidade. Hoje tudo é instantâneo. Hoje qualquer ação que aconteça hoje lá no Senado, né? E você já sabe aqui, em tantos segundos, alguém já passou um WhatsApp para você, já dizendo, aquilo já está em corrente. E é um dos grandes problemas, rede social. Hoje tem que se tomar muito cuidado com o que você recebe e com o que você retransmite. Por quê? Porque aquela coisa uma verdade repetida, ela se torna uma mentira repetida, ela se torna uma verdade. Não, ela insistente, ela continua sendo uma mentira. Só que as pessoas começam a achar que aquilo é uma realidade. Na verdade, ela não é. Ela não vai se transformar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, tudo instantâneo. Então as ações de um ministro do Supremo, as ações de um senador, de um presidente, de um ministro do Tribunal de Contas, né? Quando se podia imaginar que um assessor do Procurador-Geral da República tivesse envolvimento como teve, saindo para trabalhar num escritório que era ligado ao pessoal de um grupo que estava sendo processado fazendo uma delação. O rapaz abre mão de um emprego que tem uma estabilidade para a vida inteira, ganha um super salário como servidor público, como procurador. Então nós nunca podemos esperar, né? Nós nunca podemos esperar que, às vezes, juízes estivessem sendo processados, sendo investigados com relação a algumas ações, né? E no legislativo e no executivo não sei nem dizer. Mas o sentimento, então, infelizmente, é de descrença. Mas eu costumo dizer o seguinte, Marli, e a você que nos vê, é que eu acho que a gente tem que entender que não é a maioria, né? A gente não pode generalizar. O que está hoje é banalizado, que todo mundo... Então, o homem bom, o homem de bem, a mulher de bem, ela não quer entrar na vida pública. Por quê? Porque acha que só tem corrupto, safado, ladrão, não sei o quê. Aí o que acontece? As pessoas de bem vão se afastando e vão deixando espaço, porque não existe, na política principalmente, telespectador, não existe espaço vazio. Alguém vai assumir esse espaço. Então, eu acho que a gente tem sempre o espírito de solidariedade. A gente quer sempre ajudar, né, Marli? Eu vejo você que ajuda em igrejas, movimentos sociais, todos os movimentos, mas a gente quer sempre ajudar quando a gente vê a obra sendo realizada. Exatamente. Né? A gente não quer, às vezes, ajudar quando a gente não acredita. Então esse é o pensamento. Há uma descrença, mas a gente tem que ter a crença que a gente pode transformar através do quê? Daquilo do entendimento que existem pessoas sérias que a gente pode confiar. A gente acha que vai melhorar e a gente tem que banir nessa gente que não presta. Mas quando é que nós podemos imaginar que países, por exemplo, como o Japão, saiu em tão curto espaço de tempo de uma guerra e se transformou numa das maiores potências? Quando é que você poderia imaginar que a Alemanha, devastada, saiu de uma grande guerra, né, perdendo, achando que no momento estava ganhando, mas eu estive lá recentemente e vi Berlim Oriental sendo ainda hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, sendo hoje ainda reconstruída. O que mais se vê em Berlim são construções, na verdade são reconstruções, são terrenos que foram ali totalmente aniquilados, prédios, e hoje estão fazendo grandes obras porque ficaram só os terrenos, o bombardeio foi total. Quantos países, por exemplo, a Croácia, por exemplo, ela se tornou um país que teve uma guerra lá
muito intensa, e em 10 anos após guerra ela se recuperou e passou a ser um dos países mais visitados da Europa, turisticamente. Graça, né? E sem tanta potencialidade quanto o Brasil tem. A gente chega, às vezes, então, num lugar, vai viajando, aí as pessoas perguntam, mas lá no Brasil, aquele negócio mesmo, na praia, as pessoas roubam máquina, roubam joias, roubam aquilo, andam de fuzil e tal. A imagem que se leva do Brasil, infelizmente, e sabe quem contribui muito para isso? Nós. Porque a gente, quando está lá, a gente acaba falando, é isso mesmo, é mal e tal, coisa nesse sentido, né? Então, você vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um espetáculo. Uma das maiores obras da natureza é o Rio de Janeiro, e hoje vive sitiado o carioca. O friburguense, por exemplo, muitos têm medo. A palavra é medo, não é receio, não. Medo de ir ao Rio. Eu tenho. Medo de ir ao Rio. Eu tenho. Tem gente que não vai ao Rio mais de carro, o friburguense que não vai mais de carro. Fala o seguinte, eu paro em Niterói ou eu alugo um táxi. Exato. Ou eu vou de ônibus, tá? Ou eu vou de van, eu vou aqui, mas eu não vou mais ao Rio de Janeiro. Então você vê, olha como é que as coisas vão se perdendo. E depois de uma certa hora, nem passo mais pela Itaboraí. Amigo meu filho, não houve, você falando, nós estávamos falando de Zap, foi circulado um WhatsApp, uma mensagem que falava o seguinte, de 22 horas até as 6 horas, não passe ali em Manilha, porque estão fazendo arrastão. Manilha, exatamente. Aí, por exemplo, se eu peguei aquilo ali, eu não mandei para ninguém, porque você tem que ter cuidado para você saber. Mas teve um amigo meu que disse o seguinte, Roosevelt, eu mandei para você porque eu passei por ali e eu entrei num arrastão. Porque a polícia entrou lá num certo dia, apreendeu lá um daqueles bandidos e eles, em retaliação, começaram a fazer arrastão à noite ali. Aqui, como que chama aquele arco, como é o nome? Metropolitano. Meu neto não passa mais por ali. Olha que ele coisa. Viaja, né? Ele não passa, pelo amor de Deus, E você vê o seguinte, mas nós estamos falando aqui dentro de uma TV, você tem um programa que é um programa que ele atende principalmente a um público da sociedade de Friburgo, que acompanha você, né? Que é seguidor seu. Se a gente tivesse falar, você seria uma blogueira e seriam os seus seguidores, né? Mas é lamentável você às vezes pegar jornais de redes, né, nacionais do país, né, que você só vê o tempo todo, aquilo chega a te dar depressão. Né? Porque é o tempo todo, no mundo todo. Mas acontece o seguinte, não está instalado só no Brasil. Não. Tá? Isso está no mundo todo. Aí a gente começa a falar, com você, sempre a gente conversa, a questão da sociedade. Nós estamos vivendo um fenômeno social da violência urbana. Recentemente eu fiz um programa com o Coronel Castelano e com mais o Rodrigo Guimarães, que era o presidente do CONSEG, falando de violência urbana. Nós estávamos falando o seguinte, sabe aonde começa a violência urbana? Ela não está na rua, começa dentro de casa. Dentro de casa. Começa não só quando o marido está agredindo a esposa, ou quando o esposo está agredindo a mulher, está na omissão às vezes. Eu falava daquela situação que as pessoas me perguntavam, é aquela questão da praça, como é que está? A praça está sendo tomada por um monte de jovens que ficam ali bebendo e não sei o que e tal, e fumam e tal. O que acontece? Isso é um fenômeno social. Se essas pessoas poderiam estar, de repente, num teatro, poderiam estar num cinema, poderiam estar fazendo capoeira, poderiam estar fazendo outra atividade, poderia ter atividade, poderia ter música. Então o que acontece? Como não se tem, elas vão se reunindo. E o que acontece? A gente vê ali jovens bebendo, jovens não, adolescentes. Adolescentes bebendo. Aí onde que estão esses pais que permitem que os filhos à meia-noite estejam na rua? Às vezes o pai também não está ligando, porque o pai também está bebendo. Né? Mas pergunta se você fazia isso, pergunta se você fazia se meus netos faziam. Não fazem, porque tem ordem, tem hora de chegar, tem tudo. Recentemente, em frente a Cândido Mendes, 2 horas da tarde, Marli, e depois eu falei o programa com o coronel falou assim, aí acaba sendo caso de polícia. As pessoas acham que tudo é polícia. Aí a polícia tem que ser babá. Né? E não pode fazer nada com o menor? Não pode fazer mais. Aí a polícia tem que ser babá. A polícia vai ter que botar um carro e tal, e ali para não deixar a pessoa, não pode passar mais na praça porque vai ser assaltado, não pode passar mais isso, vai ser. Aí vira caso de polícia. Estamos falando, recentemente, 2 horas da tarde, uma menina em coma alcoólica, que vindo de um colégio, saiu de um colégio ali próximo, da Cândido Mendes, e não foi à aula pela manhã. Faltou aula com os amigos, comprou 1 litro de vodka, e aí tomou a vodka e ficou aí no chão e tal. Aí envolveu o quê? 2 carros da polícia, envolveu um carro do bombeiro, envolveu um carro do Conselho Tutelar,
Tá? E o hospital. E o hospital. Tomar a vaga de alguém que estivesse precisando, né? Então você vê, 2 carros da polícia, uma menina, sabe quantos anos tinha? 13 anos, em coma, e os coleguinhas dela todos em volta ali, e foram lá buscar a diretora do colégio. Coitado, é uma situação. E o pai estava trabalhando no comércio aí de Friburgo. Será que os pais não sabem do procedimento dessa filha, pois? Então, a violência urbana, ela não está no Rio. Ela está aqui, ao nosso lado. Qualquer lugar. A gente provocando, a falta de sensibilidade. Tá? E a gente tem essa coisa de a gente responsabilizar. Eu que já tive na vida pública, as pessoas falam, você voltaria e tal. É muito diferente, né? São momentos diferentes, né? Aquele momento em que a gente teve aí uma possibilidade de trabalhar na vida pública, momento diferente, sociedade diferente, hábitos diferentes, costumes diferentes. Né? Ô, Rose, uma coisa que eu ouvi hoje na televisão e que eu fiquei curiosa, é sobre essa moeda virtual. Como é que funciona? Olha, Marli, hoje nós temos, quando você fala da virtualidade, hoje o mundo, ele vai chegar a um ponto que tem um negócio chamado holograma, que você já faz com que você entreviste uma pessoa como ela está aqui e na verdade não é ela, né? Então, assim, é aquele holograma dela que está aqui presente, parece que você consegue fazer isso. A virtualidade, ela está chegando a um ponto tal, e você vê o seguinte, antes de nós falarmos da moeda, eu vou te dizer uma coisa, quer ver uma coisa que antigamente se tinha? Nós não tínhamos cheque antigamente, né? Cheque é uma coisa, quer dizer, não é tão recente, mas não é tão longa, mas é tal. Antigamente tinha nota promissória, você lembra? Então, você garantia as coisas. Depois passou a ter cheque. Aí depois entrou o quê? O cartão. E se falava numa coisa que era o seguinte, olha só, há 10 anos atrás eu ouvi uma fala dizendo o seguinte, daqui a 5 anos, ou seja, 5 anos atrás, as pessoas não usarão mais talão de cheque. Só usarão o cartão. O que acontece? O talão ainda continua aí. As pessoas falavam há 10 anos atrás que o jornal físico e o livro ia acabar. É claro que muitos jornais acabaram, muitos acabaram, mas aí nós entramos então no caso da virtualidade. Tinha que se chegar exatamente a esse momento onde a gente hoje tem essa fala dessa moeda virtual, né? Que é o Bitcoin, que ele tem hoje, um instrumento que está entrando no mercado e as pessoas compram, só que acontece o seguinte, isso não é para qualquer um, isso não é para amador. Tá? Eu via recentemente um jornalista americano falando que ele comprou $200 dessa moeda para ver. Aí ele falou o seguinte, olha, ganhei $30 em tanto tempo, mas já perdi $80. Aí ele falou assim, olha, não brinco mais com isso. Foi uma brincadeira de $200 que eu fiz, que isso é para profissional. Então são coisas que estão entrando no mercado, que a gente tem que ouvir falar, saber o que é, mas ter muita reserva, muito cuidado para não começar, porque a partir de uma brincadeira você pode começar a perder dinheiro, se envolver com algo que não tem. É igual Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, ações, é para profissional. Não é para quem quer, peguei meu dinheiro todo que eu vendi a minha casa, vou botar na bolsa. Bolsa é para longo prazo e coisa nesse sentido. Tem gente que já ganhou, tem muita gente em Friburgo que já perdeu muito dinheiro na bolsa. Né? Inclusive a pessoa que estava falando sobre essa moeda virtual, então estava até incentivando, que rende muito mais do que a poupança e quem tem um dinheiro devia investir nessas moedas. Então te exatamente isso que a gente tem que ter cuidado. Aqui, falar, né? Aí o que acontece? Você começa a ter... Que não existe, Maria. Não adianta acontecer o seguinte, não adianta ser. Não existe milagre, não. Não existe milagre. Não existe como você pegar R$10 e transformar da noite para o dia em 20. Tá? Então o que acontece? Aí então as pessoas veem um momento como uma coisa nova, uma iniciativa de alguém que de repente foi bem sucedido, é igual aquele negócio. Você pega, tem alguém precisando de dinheiro. Você tem lá R$10 mil guardado com a sua economia a vida inteira e tal, alguém precisando de dinheiro. Aí o cara está precisando de dinheiro, conhecido seu e tal. Maria, eu soube que você tem um dinheirinho, você podia me emprestar e tal. Eu falei, não empresto não, está na poupança e tal. Aí a pessoa chega, quanto você está ganhando na poupança? Eu estou ganhando 0,5%. Ah, Maria, eu te pago 3%. Eu falei, não quero, eu quero poupança. Aí o cara fala assim, te pago 5%. Aí você já fica 10 vezes mais. Aí você aí você empresta. O que acontece? Acontece o seguinte, vai chegar um tempo que ele não consegue
te pagar o juro e você vai acabar perdendo capital. Porque se o governo te paga aquele mínimo, aonde que vai estar pagando muito mais do que aquilo? Tá? Então a pessoa tem que ter cuidado desse negócio. Vou ficar rico e tal. Tem uma tal de uma corrente, né? Tem muito de corrente. Ó, eu vou botar tanto na corrente e tal, que essa corrente eu coloco 100, daqui a pouco tal, eu vou ganhar 1000. Parece aquelas festas juninas, né? Que a gente tinha aquele negócio de jogar e ficar no cigarro ali, achando que ia ganhar, depois trocava em dinheiro. Não existe, não. Isso não existe. Isso a gente pode pensar que isso é tapiação. Não, tem um negócio. Tem para tudo. Hoje, por exemplo, você está falando em coisa virtual. Olha, você tem uma noção. O que se tem hoje de crime virtual, Marli, é uma coisa absurda. Você hoje tem gente pagando tributo do governo, né? 2 vezes porque recebeu um boleto com um número, com a cara toda ali do governo, não sei o quê. Tá? Hoje você recebe, tem gente que coloca uma tela, você compra uma televisão, mostrou agora recentemente, você compra uma televisão, qualquer outro aparelho, numa tela, e aquilo ali é uma coisa que não existe, você paga com seu cartão de crédito e não tem entrega nenhuma, porque aquilo não existe. Então tem que ter lá o cadeadinho lá em cima, vendo se aquilo é seguro e tal. Muita gente sendo explorada com relação a essa coisa de querer levar vantagem. Black Friday, por exemplo, né? Aí tem final de... Aí o que acontece? Tem que ter cuidado na hora de comprar, porque é muito bacana. Mas o próprio comerciante já vê o seguinte, olha só, o comerciante sério, ele vê, o Black Friday, por exemplo, ele está tirando muito do Natal. Né? Por quê? A pessoa não compra 2 vezes, então a pessoa está comprando antes. Tá? Mas acontece o seguinte, tem alguns que são poucos, mas a pessoa tem que ter cuidado, alguns que buscam ser mais espertos, sobem o produto um certo percentual e dão naquela subida, aí dão um desconto. Sobe 40, dá 20 e tal. Aí você bota assim, promoção. Aí a pessoa, é promoção, eu vou levar. Ela nem deu para procurar, porque entra na loja correndo. Tá? Então a gente tem que ter... infelizmente, muitos crimes hoje estão acontecendo através dessa coisa da tecnologia. Existem delegacias especializadas, né? E tem que ter cuidado, como você falou. Né? Não existe milagre. Não existe, não. Olha, e muita gente que comprou nesse Black Friday não receberam ainda as mercadorias. Está havendo reclamação esses dias. Muita gente não. Só vão receber, alguns vão receber só em janeiro. Se receber. Veja bem, olha só. Não há. Não é aqui em Friburgo, não, Não, eu sei, mas não há como você. Eu estava vendo outro dia, uma televisão estava sendo vendida, o camarada foi reclamar. O preço dela era R$2.000. Ela estava por R$1.000. Como é que você pode entender que uma televisão que custava R$2.000 sempre... pesquisei. Custava R$2.000, então R$2.000, 1.950, 2.100, alguma coisa, média R$2.000. Aí a televisão entrou por 1.020. Não, ela pode ser talvez uma televisão para depois vender, a pessoa entrar na loja. Né? Mas você tem que ter o cuidado, peraí. Não existe isso, gente. Então, o cara dá 20%, 30% e tal, mas 50%. Então, eu estou dizendo o seguinte, que não seja, que isso seja uma mentira ou que não seja verdade. Mas esse cliente estava reclamando exatamente disso, tá? Que aconteceu. Eu comprei e a TV não chegou. Né? Ô, Ruse, olha, nosso horário já terminou. Eu gostaria muito que você fizesse uma mensagem de Natal, de Ano Novo, para os nossos telespectadores. Maria, a mensagem eu acho que primeiro tem que ser o seguinte, de parabenizar você pela sua... Você é uma heroína e você num feliz momento aí de reconhecimento a esse trabalho que você faz. Eu dificilmente eu vejo alguém perguntar assim, qual é a idade da Marli? A Marli tem a idade da capacidade dela, do dia a dia, do enfrentamento que ela tem, da energia que ela tem. Então, a idade é a idade do dia dela. Tá? Então, eu vejo a Marli como um exemplo, um exemplo de amizade, um exemplo de dedicação, um exemplo de lealdade aos amigos. Aquela coisa de que dificilmente você vê Marli, claro, tem seus momentos de dificuldade, mas a Marli faz tudo para que ela possa ser uma pessoa do bem. E eu queria parabenizar ao Girlan
que está hoje numa empreitada, aí buscando fazendo a sua biografia, escrevendo um livro, e é um livro que é através de um processo que é feito também muito recente e jovem, esse processo também, que até pode ser feito até pela internet, que é um livro que você pode ajudar, quer dizer, na editoração desse livro, ajudando. Depois Marli vai dar os dados com relação a isso. Então eu queria parabenizar você mais uma vez, dizer que é uma satisfação muito grande ter você como friburguense, não somente como amiga, porque eu acho que seria aí muita vaidade da minha parte, mas ter você como uma friburguense que orgulha Friburgo. Você efetivamente você é uma pessoa que faz parte da história de Friburgo. Tem gente que precisa passar para fazer parte. Você vive uma história e faz parte. Essa é a primeira coisa. E não é um elogio rasgado, não. É porque tem que ser público. Tem que fazer homenagem a onde as pessoas estão aqui. Você se prepara, se produz, está bonita, está arrumada e está sempre bem disposta em qualquer momento. Momentos bons e momentos ruins na vida das pessoas. Primeira coisa. Então eu queria te agradecer isso por você ser quem você é. Autêntica como você é. Queria, nesse final, desejar a todos vocês, quer dizer, friburguenses, não friburguenses, aqueles que possam estar nos vendo ou nos ouvindo, ou diretamente na TV ou pela internet, dizer para vocês o seguinte: o Natal é um momento de união, é um momento de restauração, é um momento de renascimento. Se você, durante esse ano, você teve muitos momentos em que você não acreditou que a gente pudesse chegar no final do ano, nós estamos chegando, com todas as dificuldades. A gente tem que saber que a maior dificuldade não é a dificuldade material. Tá? Quantas pessoas hoje estão desempregadas, quantas pessoas hoje... Mas existe uma dificuldade que é a maior para se vencer, que é a vontade de querer viver. Tá? O desempregado que quer viver, ele lá na frente, com certeza, ele vai ter o momento dele. Mas existem alguns que já estão se entregando. Né? Então a gente tem que mandar essa mensagem de fé, o íntimo nosso, do otimismo, para dizer para você o seguinte: a gente tem a certeza, tem a fé que nós vamos ter um 2018 melhor. Se Deus tem a fé que a gente passa e nós vamos ser restaurados. Tudo a seu tempo. Há tempo para tudo. E ninguém passa pela vida sem o seu tempo próprio. Né? E tem o seu tempo de sofrimento. Tá? E tem o seu tempo, o Cristo, quando foi para a cruz, ele estava no tempo de sofrimento, mas ele teve que ir para a cruz para que pudesse um povo ter a sua salvação. Então a gente que acredita nesse Cristo, a gente deseja a você um Feliz Natal, um feliz 2018, com a certeza de que nós vamos estar aqui brigando sempre pelo bem e pelo melhor. Muito obrigado, Feliz Natal a todos, feliz 2018. Eu quero te agradecer, eu sei que você é meu amigo, eu amo a sua família, entendeu? Você, como eu costumo dizer, você é meu ídolo, e que o Papai do Céu abençoe a você e toda a sua família, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, e que continuemos juntos, se Deus quiser, em 2018. Muito obrigado a todos vocês, obrigado à TV pela oportunidade e pelo carinho. E onde você estiver, a gente vai estar aí com você. Se Deus quiser. Porque você é uma friburguense que nos orgulha a todos. Obrigada. E os telespectadores, um Feliz Natal, um ano novo, cheio de prosperidade, e que, se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente. Um beijo grande. Tchau. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia.